Jesus. Nós estamos aqui novamente, nesse mesmo local, para gravar mais vídeo. O assunto é o mesmo, é o Evangelho de Jesus Cristo, divulgando aí a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de salvação, para todo aquele que crê. Né? O foco é esse, nós não queremos perder esse foco, estamos aqui para pregar a doutrina nenhuma, religião nenhuma. Para tanto, nós temos aqui somente a Bíblia aberta, né? E vamos usá-la, somente ela, expondo assim a palavra de Deus, como ela é, como está escrito, e colocando assim o nosso entendimento aqui, diante da palavra, né? Tecendo aqui, e esclarecendo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a palavra escrita, né, aqui na Bíblia. Eu entendo que hoje nós vivemos um tempo onde nós temos linhas doutrinárias diversas, muitas, né, religiões, muitas igrejas, dentro aí do meio evangélico, cada qual aí com a sua linha doutrinária, mas entendamos que a Bíblia ela é suficiente, né, para revelar aquilo que nós estamos focados e querendo expor aqui nesses vídeos. Né? A nossa intenção é falar de Jesus, falar do Evangelho, não trazer você aí que está ouvindo, né, que vai dar atenção aí a este vídeo, a uma igreja, né, a uma instituição religiosa, mas levar você a crer em Jesus, já que Jesus é que salva, não é nenhuma instituição religiosa criada por seres humanos na Terra tem esse poder de salvar. A instituição religiosa séria, né, que ela tem que entender isso, que o dever dela, a função dela na Terra é mostrar Cristo Jesus às pessoas, expor a palavra através da palavra, através do Evangelho. O que acontece muitas vezes é que as igrejas elas perdem esse foco, que é Cristo, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e desvia-se cada uma delas aí pelas suas doutrinas, querendo trazer a pessoa, né, a alma, a vida, a fazer parte da sua religião, da sua igreja, da sua entidade religiosa. E aí deixa, né, de apontar, de mostrar a pessoa, a palavra como ela é, mostrar Jesus, é aquele que salva, é aquele que veio até nós para nos salvar da morte eterna e de nossos pecados, certo? Irmãos, eu tenho uma entidade religiosa que o Senhor Jesus me colocou lá, e eu sirvo não a entidade religiosa, eu sirvo ao Senhor Jesus naquela entidade religiosa, eu entendo assim, e ali eu fui consagrado como diácono. Faz pouco tempo que eu estou nessa caminhada, faz 8, vai para 9 anos agora. Mas sempre nesses 8 anos eu estou focado nas Escrituras. Eu não fugi, procurei não fugir, né? Ainda que tenha várias linhas doutrinárias diversas, muitos livros, muitas doutrinas, como eu disse, linhas doutrinárias. Mas eu procurei manter o meu foco na Bíblia, né, evitando assim entendimentos humanos, procurando sempre olhar para a palavra, para Jesus, né, e como disse, essa entidade religiosa a qual eu estou ali servindo ao Senhor nela, eu não tenho colocado aqui, né, porque a intenção, como disse, não é trazer você para a minha entidade religiosa.
a qual eu sirvo ao Senhor ali. Ainda que, se você quiser, terei imenso prazer em apresentar e levar você lá. Mas isso é um particular entre nós, né? É uma entidade séria, né, de homens compromissados com a palavra, né, focados na palavra de Deus, né, ensina a palavra, ensina a Bíblia, a sã doutrina bíblica. Por isso, eu entendo que é uma instituição séria que aponta e leva as pessoas a crerem no único que pode salvar o ser humano, que é Cristo Jesus, né? Então, é isso que eu queria deixar bem claro aqui, né? Não estou aqui pregando religião, nem igreja, nem linha doutrinária nenhuma, somente a palavra de Deus, somente Cristo Jesus. Nessa série de vídeos que eu tenho postado aqui, eu resolvi, né, debaixo de uma orientação do Espírito Santo de Deus, focar no livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu já tenho gravado aí 5 vídeos últimos falando sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro histórico escrito por Lucas. Ele conta, né, ele registra a história do que os apóstolos, né, fizeram após Jesus ter sido morto, ressuscitou, né, ficou aqui ainda depois de ressuscitado por cerca de 40 dias, né, dando prova da sua ressurreição. Depois disso, ele então foi assunto aos céus, e quando ele foi assunto aos céus, ele deixou, não é, uma ordem para os discípulos, que é de pregar o Evangelho, pregar a palavra daquilo que ele ensinou, né, da sua doutrina, que ele passou então para os apóstolos, e que os apóstolos então continuassem pregando o Evangelho, né? Todo aquele que crê no Evangelho será salvo, né? Crer e for batizado será salvo, ou seja, crer no Senhor Jesus e dar testemunho disso pelo batismo será salvo, né? Quem não crer será condenado. Este é o Evangelho, esta é a ordem, né? Então os apóstolos, como todos sabem, eram 12, né, os apóstolos, e ali no início eram 12, né? Judas Iscariotes, ele, para isso mesmo que ele veio, tudo de acordo com a vontade de Deus, ele traiu, né, o Senhor Jesus, e morreu depois disso, né? Ele suicidou, e depois os apóstolos elegeram um outro, Matias, um outro apóstolo, colocou no lugar ali de Judas, certo? E tornou a fazer os 12, tornou a ser os 12, o número 12, o número dos apóstolos. Bom, mas o Senhor Jesus, ele deixou então essa ordem de pregar o Evangelho, mas ele disse, que está registrado aqui no capítulo 1 de Atos, nós já temos falado, mas é o verso, eu entendo que mostra bem o que eles deveriam fazer, o que a igreja deveria fazer, que é o capítulo 1, verso 8, onde o Senhor Jesus disse a eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? E os apóstolos ficaram reunidos ali, em Jerusalém, conforme o Senhor Jesus orientou, deixou a ordem a eles. Passados 10 dias, acontece a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, né? Na festa de Pentecostes, em Jerusalém, eles estão ali em Jerusalém reunidos, e aí, cheios do poder do Espírito Santo, né, eles passam então a pregar o Evangelho. Primeiramente em Jerusalém, onde eles estavam, conforme a ordem do Senhor Jesus, né? Depois sairiam pela Judéia, depois por Samaria e até os confins da terra. E foi exatamente isso que vem acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. E aí, o livro de Atos dos Apóstolos, eles vai registrando aqui, Lucas vai registrando as pregações, né? Primeiramente as pregações de Pedro, né? Logicamente que Lucas não registrou tudo, né? Eram 12 os apóstolos, todos eles pregando o Evangelho, capacitados pelo Espírito Santo.
Lucas, naturalmente, registrou alguma coisa, né, aqui no livro de Atos. Nós vimos o primeiro vídeo, né, nós estamos focando nas pregações, nós estamos falando aqui de Atos, mas focados nas pregações. A primeira pregação aconteceu no dia de Pentecostes, quando eles receberam o poder do Espírito Santo. Pedro e os demais apóstolos estavam ali, receberam, né, o Espírito Santo. As pessoas, houve um mover do Espírito Santo ali entre os apóstolos. As pessoas foram para lá olhar o que estava acontecendo, viram, ouviram eles falando das grandezas de Deus nas suas próprias línguas, já que estavam ali em Pentecostes, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, pessoas de vários lugares, né, de vários judeus, prosélitos, aqueles que tinham fé ali, estavam no judaísmo, estavam participando ali em Jerusalém da festa de Pentecostes. E foi dado a capacidade aos apóstolos de falar línguas que aqueles que estavam ali pudessem entender. Cada um falavam, né, na língua daqueles que estavam ouvindo ali, né, e as pessoas admiravam disso, né, esse poder, já que eram pessoas indoutas, eram pessoas que não tinham essa capacidade, mas capacitadas pelo Espírito Santo. E ali diz que Pedro, então, Lucas registra o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, no capítulo 2, nós estamos no primeiro vídeo, e Pedro prega o Evangelho e as pessoas creem, né? E ali são agregadas à igreja 3.000 almas, né? Que o Senhor mesmo, Jesus, abriu o coração para que eles pudessem ouvir a palavra, entender a palavra, receber a palavra, crer. E aí 3.000 almas foram agregadas à igreja. E a igreja foi crescendo, né? Depois, no segundo vídeo, nós registramos um segundo discurso de Pedro, quando Pedro e João subiam ao templo e Deus operou um grande milagre na vida de um homem coxo. E aí, por esse milagre, as pessoas correram ali perto, próximo a Pedro e João. E aí é o segundo discurso. E aí a Bíblia vai dizer que perto de 5.000 pessoas aceitaram, né, a fé, aceitaram o Evangelho, receberam o Senhor Jesus, foram salvas, foram acrescentadas à igreja. E depois nós fomos falando, né, nesses 5 vídeos. E no último nós falamos de Estevão. Falamos que a igreja então crescia, né, o número de discípulos, o número de pessoas que recebiam, né, o Senhor Jesus e aceitavam a fé, o Evangelho, ia crescendo e os apóstolos ficaram sobrecarregados, né, com os muitos trabalhos, né, que deveriam ser feitos ali na igreja. Resolveram por bem eleger, né, 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo para poder ajudar, auxiliar no serviço. E nós falamos na última pregação de Estevão, um dos 7 diáconos, né? E Estevão ajudando ali na igreja, trabalhando na igreja, servindo ao Senhor na igreja, como diácono, mas ele também pregava o Evangelho, também falava de Jesus. E numa dessas pregações, né, registra aqui, Lucas registra em Atos capítulo 7, a pregação, uma belíssima pregação do diácono Estevão, mas devido a essa pregação, ele foi apedrejado e morreu, né? E diante da sua morte, né, começou uma grande perseguição pela igreja, pelos judeus, uma perseguição à igreja, né, pelos judeus, pelas pessoas que estavam ali. Começaram então a perseguir, que estavam em Jerusalém, a igreja começou a sair, né, os discípulos começaram a sair, foram dispersos, mas já tudo na direção daquela ordem, né, do Senhor Jesus, que o Evangelho teria pregado primeiro em Jerusalém, e agora eles saíam para toda a Judéia, chegavam em Samaria, e iam pregando por toda aquela região ali. Nós estamos focados não somente no fato histórico, mas principalmente nas pregações. Falamos aí já de 5 pregações, e a última foi Estevão. E agora nós vamos falar aqui no capítulo 8, já que a pregação de Estevão foi no capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos ver falar sobre Filipe. Filipe, um dos diáconos, um dos 7.
que foram, né, eleitos ali entre os diáconos, né? Estevão já morto, agora Filipe. Filipe, então, ele sai de Jerusalém e vai para outros lugares, né? Ele chega em Samaria, e a gente vai ver aqui, né, no capítulo 8 de Atos, a partir do verso 26, Deus usando, né, o Espírito Santo usando Filipe para salvar um homem. Não mostra aqui o nome desse homem, só fala que ele era um eunuco, né? Um eunuco. Ele era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, uma nação que existe ali, né? Etíope. Existia na época dos apóstolos, né? No primeiro século. E essa Candace provavelmente é um título, né, da rainha dos etíopes, Candace. E este homem, esse eunuco, ele era mordomo-mor, diz a palavra no verso 27. Nós vamos estar lendo e nós vamos ver aqui que pela pregação, né, pela atuação de Filipe por meio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ele então prega o evangelho a esse eunuco, ele explica o evangelho para esse eunuco, e esse eunuco é salvo. Então, vou focar nessa pregação aí de Filipe, né, um dos diáconos. Capítulo 8, verso 26. Assim lemos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Né? Então, Filipe ali, né, pregando, né, o evangelho. Ele então estava ali na cidade de Samaria, pregava Cristo, pregava o evangelho, as multidões, né, iam crendo pela pregação de Filipe. Deus operava por meio de Filipe grandes sinais, né, e pregava, e muitas pessoas iam crendo e sendo acrescentadas à igreja ali em Samaria, né, por meio de Filipe, um dos diáconos da igreja. Mas aí, no verso 26, aparece aqui que um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta, sai daqui, vai, né, uma estrada ali por um caminho este que desce de Jerusalém e vai em direção a Gaza. Este caminho está deserto, é engraçado, né? O caminho está deserto. Aí Filipe não questionou, mas está deserto, o que eu vou fazer lá, né? Mas aqui, o que acontece no verso 27? Levantou-se, né, Filipe, orientado aqui pelo Espírito Santo, através desse anjo que falou com ele, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, os tesouros da rainha Candace, ali dos etíopes, que tinha ido a Jerusalém, né, ele tinha ido em Jerusalém para adoração, né, e agora estava voltando, então, de Jerusalém, regressava, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Então, aqui está o contexto dessa pregação de Filipe, né? Filipe pregando o evangelho em Samaria, numa direção dada por Deus, através de um anjo. Ele sai dali e vai para esse lugar aí, para este caminho. Chegando lá, ele vê, né, no carro, né, carro aqui no caso, né, puxado para animais, naturalmente, né? E nesse carro estava então um homem, e o Espírito agora vai dizer, no verso 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. Filipe, vai lá perto desse carro, chega lá perto do carro, né? E correndo Filipe, né, atrás do carro, estava perto do carro, ele ouviu este homem, este eunuco, que lia o profeta Isaías. Ele estava lendo as escrituras, né, que escreveu o profeta Isaías, livro de Isaías, né?
E aí Filipe olhando, escutando ele ler, lendo em voz alta naturalmente, que ali as escrituras, não é? Filipe, ele pergunta, entendes tu o que lês? Né? Então o Espírito Santo dá uma ordem, dá uma orientação para Filipe. Filipe chega perto do carro, escuta ele lendo o profeta Isaías e faz essa pergunta, entende tu o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Né? Olha também uma das funções aí dos servos de Deus, né? Explicar as escrituras, para as pessoas possam entender, e entendendo, creiam, e crendo sejam salvos. Né? Entendes tu o que lês? E ele diz, como poderei entender se alguém me não ensinar? Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar, para esclarecer aqui, para me ensinar essa escritura? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Sobe aqui, né, explica para mim isso aqui, ensina-me aqui as escrituras. Muito bem. Aí registra aqui no verso 32 que diz assim, e o lugar da escritura que lia era este. Aí vai mostrar aqui a escritura, que nós vamos ver que nada mais é do que o capítulo 53, versos 7 a 8 do livro do profeta Isaías. E está registrado aqui assim, o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Essa é a escritura. Se nós olharmos lá em Isaías 53, verso 7 e verso 8, é exatamente isso que está escrito ali. E aí ele leu isso para Filipe, né, e perguntou a Filipe, né, no verso 34. E respondendo Eunuco, a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Essa palavra aqui, né, que está escrito ali em Isaías, que o profeta escreveu, ele está dizendo isso dele mesmo ou de algum outro? Essa é a pergunta. Aí o verso 35 diz assim, então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, em Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Anunciou a Jesus. Né? Começando por meio dessa escritura, porque aqui o profeta Isaías estava profetizando a respeito de Cristo Jesus. Cristo Jesus, assim como uma ovelha que foi levado para o matadouro, né? Ele foi mudo, aceitou tudo aquilo que fizeram com ele, né? De uma forma muda, né? Assim como um cordeiro diante daquele que tosquia. Ele foi tirado da terra, né? E a sua vida foi tirada da terra. Ele morreu, né? E depois ressuscitou e subiu aos céus, foi tirado da terra. E respondendo o eunuco, né? Filipe diz, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E Filipe então começa a anunciar Jesus, no verso 35. Indo eles caminhando, e Filipe ali ensinando, né, mostrando, anunciando Jesus, anunciando o Evangelho, né, de acordo com as Escrituras, olhando para as Escrituras, ele começou a falar de Jesus. E aí caminhando ali no carro, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Aí caminhando, explicando o evangelho a ele, né, Filipe caminhando ali, chegaram no lugar, tinha lá muita água. Aí o eunuco já entendendo o que Filipe tinha ensinado a ele, falando a respeito de Jesus, crendo, né, tudo debaixo da orientação do Espírito Santo. Veja que é o Espírito Santo que conduz tudo. O Espírito Santo chega em Filipe, manda ele, né, ir lá naquele lugar, e usa Filipe ali, ensinando, profetizando, falando a respeito de Jesus, anunciando Jesus. E aí chegam perto de uma água, de muitas águas, e ele mesmo fala, então aqui a água, aqui quem pede? Que eu seja batizado. Né?
E disse Filipe a ele: é lícito, não é correto. Se crês de todo o coração, é lícito você ser batizado. Mas se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Alegre, contente, por tão grande salvação, por ter sido batizado, por ter crido em Jesus, por ter recebido o Senhor Jesus. Né? A hora que saíram da água, a missão de Filipe ali estava cumprida, o Espírito Santo tira ele dali, leva ele para outro lugar. O eunuco já não vê mais, né, a Filipe, mas ele continua a sua caminhada, agora alegre, jubiloso. E Filipe se achou em Azoto, né, em outro lugar, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Mais uma pregação, mais um agir do Espírito Santo através desse diácono Filipe, registrado por Lucas aqui em Atos capítulo 8. A salvação, né, de um homem que não tem o nome dele aqui, né, simplesmente era um eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele foi, né, adorar a Deus, e na sua volta, né, lia o profeta Isaías falando a respeito de Jesus. Não estava entendendo, né, que era de Jesus que ele estava falando ali. Deus deu uma ordem a Filipe. Filipe, orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai até onde ele estava e explica a ele, né, toda a Escritura, anunciando a Jesus, não é? E então o eunuco, ele creu, chegaram no lugar com água, foram batizados, e o eunuco salvo seguiu jubiloso, retornando ali para a sua casa, naturalmente ali para a Etiópia, né, da onde ele era, jubiloso, alegre, contente por tão grande salvação que foi dada a ele, por meio do Senhor Deus, por meio do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E aí, Filipe já foi conduzido pelo Espírito Santo para outra missão, já que aquela missão de salvar aquele homem já tinha sido concluída. O Espírito Santo agora arrebata Filipe e leva ele para Azoto. E ele, indo a este caminho, passando por vários lugares, anunciava o Evangelho em todas as cidades por onde ele passava, até que chegou a Cesareia. Aí acaba o capítulo 8, começa o capítulo 9. Mas nós vamos parar por aqui, né? Registrando aqui, deixando registrado mais esse vídeo. Essa é a função da igreja, né? Filipe, um dos 7 diáconos eleitos pelos apóstolos na igreja, ele ia por todos os lugares anunciando o Evangelho, anunciando a Cristo Jesus, anunciando a salvação. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que essa é a função primeira da igreja. Não é trazer você para a minha entidade religiosa, mas é fazer você, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo agindo na sua vida, revelar Cristo Jesus a você. Revelar a salvação que somente está em Cristo Jesus. Observe que quando eles chegaram ali, eles naquelas águas, né, o mordomo aqui, o eunuco, ele sentiu um desejo no seu coração de ser batizado. Né? Porque primeiro ele recebe o entendimento da palavra. O batismo é esse, o batismo bíblico é esse.
né? Você entende o Evangelho, você recebe o Evangelho de Cristo na sua vida, você decide, pela fé, seguir a Jesus, crer em Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? E aí sim, diante disso, você vai descer as águas, arrependendo dos seus pecados, morrendo para a vida de pecados e nascendo, saindo da água, uma nova criatura. Essa é a função do batismo, dando testemunho da sua conversão, né? Mostrando que você está arrependido dos seus pecados e morre para a vida de pecado e nasce para uma nova vida em Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus. Não vai mais ter tribulação? Vai sim. Mas apesar das tribulações, apesar das aflições, como esse eunuco aqui, jubiloso, continuou o seu caminho, nós também, apesar dos problemas, das aflições, das tribulações, o Senhor Jesus mesmo disse, neste mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas com Jesus nós ficamos contentes, alegres, e vamos superando ele, continuando o nosso caminho, anunciando essa palavra, né? E aqui estamos nós, mais esse vídeo, falando para você, está ouvindo aí, né? Anunciando, né, por meio das escrituras, né? Essa escritura aqui, Isaías 53, se você quiser ir lá ver, né, o profeta Isaías na sua Bíblia aí, capítulo 53, você vai ver Jesus ali, né? Lembrando que Isaías foi muito tempo antes, 700, 600, antes de Cristo Jesus, mas já Deus usando o profeta Isaías para falar a respeito de Jesus. Todas as escrituras, os profetas, a lei, Moisés, todas as escrituras, desde Gênesis, ele aponta para Jesus, ele aponta para o Messias, né, para o Salvador do mundo, e é o que nós temos que fazer, né? Como igreja, nós temos que apontar Jesus às pessoas. E se você crê, como disse Filipe ao eunuco, disse Filipe, é lícito, né? Ele queria ser batizado, então Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo, o eunuco disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí foram batizados, e o eunuco foi salvo, fazendo parte agora da igreja, né? Da igreja de Cristo, não é entidade religiosa, é a igreja de Cristo Jesus. Amém? Deixo mais esse vídeo aqui contando mais essa pregação. Agora Filipe, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, né, que estava ali, começou ali em Jerusalém, agora saindo, né, por Samaria, por Judeia, e anunciando Jesus, anunciando a salvação. E hoje nós estamos aqui, né, depois de 2000 anos, né, Deus, aprove a Deus salvar a mim, né, por esta mesma palavra, pela fé em Cristo Jesus, e hoje estou aqui anunciando o mesmo Jesus. Se você crer, né, no Evangelho, o que é o Evangelho? Né, podemos abrir aqui um lugar que Paulo revela, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, para terminar essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15. Nós não podemos sair disso aqui, irmãos. É que eu falo, os desvios são grandes hoje, né, dos desvios doutrinários, mas o Evangelho puro é simples, e é esse aqui, que está aqui em 1 Coríntios, em muitos lugares, como eu disse, desde Gênesis. Mas eu vou ler aqui, né, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios. Paulo escreve assim, no capítulo 15, de 1 aos Coríntios, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Tem que permanecer nesse Evangelho, que é o que foi anunciado por Cristo, pelos profetas antes de Jesus, né, por Moisés, por todos os homens de Deus, depois pelo próprio Jesus, e pelos apóstolos, e pelos seus discípulos, e por nós, né, que estamos aqui anunciando esta palavra. Tem que ser esta palavra que está aqui. O Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual
também sois salvos. Então, você recebe, é anunciado a você o Evangelho, você recebe, crê, permanece nele, né, na doutrina dos apóstolos do Evangelho, e é salvo. Se o retiverdes, tal como o tenho anunciado. Se não é que cresces em mim. Então, se você crê em outro evangelho, em outro ensinamento, que não este ensino, essa doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos, do Senhor Jesus, do evangelho anunciado por Paulo, por todos os apóstolos, agora nós vimos lá Filipe, né, o diácono, anunciando ali este evangelho. E aí no verso 3 ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei, vos anunciei. O quê? O que também recebi. Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Né? O quê? O Evangelho. E anunciou a eles, aos irmãos lá em Coríntios, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Temos que permanecer nisso, permanecer nessa doutrina. Cristo morreu. Morreu. Jesus, o Cristo, ele morreu. Ele não dormiu, ele não... Não, ele morreu, é o que está dizendo aqui. Por quê? Por nossos pecados. Para pagar os nossos pecados. Segundo as Escrituras. Toda a Escritura. Ele foi sepultado, né, naquele dia, naquela sexta-feira. Tiraram ele da cruz, colocaram ele na sepultura. No domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois ele continua, né? E que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 11, pelos 12, pelos demais apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, já que a carta aqui foi escrita no primeiro século, então alguns dos que viram Jesus ainda estavam vivos, né? Mas aqui diz que foram mais de 500 irmãos que viram o Senhor Jesus ressuscitado, né? Mas alguns já dormem, alguns já morreram também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todo me apareceu também a mim como a um abortivo. Apareceu a mim. É o que a gente vai ver depois no capítulo 9, próximo vídeo, da conversão de Saulo, a caminho de Damasco, né? O apóstolo Paulo, também chamado Saulo, segundo Saulo. E ele diz aqui: por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Nessa época que nós estamos vendo lá em Atos capítulo 8, a gente vai ver a perseguição de Paulo, de Saulo. Então Saulo perseguindo a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Assim haveis crido. Assim pregamos, assim haveis crido. Seja Paulo, seja Pedro, seja os apóstolos, seja os discípulos, seja eu, seja quem for, que usar do nome de Cristo Jesus não pode sair dessa palavra, não pode sair desse evangelho. Saiu, pregou doutrina humana, pregou religião humana, pregou igreja fundada por seres humanos, fugiu do evangelho. O evangelho é Cristo, que morreu, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, né? Está à direita de Deus Pai, onde ele intercede por todos nós que cremos no seu nome. E temos a promessa que um dia ele vai voltar a buscar a todos nós, a sua igreja, o seu povo, que ele tem arrebatado, né? Que ele tem trazido pela fé para a sua igreja, para o reino de Deus, que não é visto, né? Não tem aparência exterior, mas está entre nós, né? É o reino de Deus, do qual todos, pela fé em Cristo Jesus, fazem parte.
do reino de Deus. É este reino, esses súditos, esses apóstolos, esses discípulos que o Senhor Jesus vai vir buscar em breve. Você venha crer no Evangelho, venha receber o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor, arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que é pecador, é falho, que não pode por si mesmo alcançar a salvação, recebe Jesus, Jesus assume os seus pecados, porque é para isso que ele morreu na cruz. E você crê de todo o seu coração, como, né, você vai ser batizado em águas e vai fazer parte dessa igreja. Mais uma pregação que você assim faça. Minha oração por você é essa, que não conhece o Senhor Jesus ainda, que faça isso. Faça logo, né? Faça em vida, faça hoje. Né? Receba o Senhor Jesus aí na sua vida e seja salvo. Amém? Não só você e todo o seu caso também. Deus abençoe.